Na semana passada a gente conversou sobre eu estar lendo esse livro com a lente da Nova Aliança. E como esse livro ganhou novos contornos para mim, como ele ficou empolgante, como ele ficou, ficou diferente. Quando você olha para esse livro e lembra do que Cristo fez na cruz, você lê esse livro com um novo sabor. E eu queria hoje falar um pouquinho da diferença entre Arão e Cristo. Quando o povo saiu do Egito e foi atravessando o deserto, Moisés, obedecendo um comando do Senhor, instituiu o seu irmão Arão e os seus descendentes como sacerdotes. Arão seria o sumo sacerdote, ou seja, a autoridade máxima religiosa naquele acampamento, e seus filhos, os seus assistentes. A gente deve lembrar que Arão, Moisés, eles eram da tribo de Levi. E essa tribo foi escolhida para ministrar junto ao templo do Senhor, junto à tenda do encontro. Perdão, o templo veio mais tarde, né? Junto à tenda do encontro, o tabernáculo que estava no meio do acampamento. Lembra daquela barraca ao lado, né? Que Deus estava acampado. E não era qualquer um que podia entrar ali. E mesmo aquela pessoa escolhida, ela tinha que seguir rituais rigorosos para poder se aproximar da presença de Deus e não acontecer uma situação, até mesmo perder a sua própria vida, não porque Deus fosse mal, mas porque aquela pessoa não estava devidamente purificada para poder comparecer diante de um Deus santo. Então, o objetivo da constituição de Arão e dos filhos era que Israel pudesse vislumbrar através do ofício do sacerdócio a glória de Deus. O nome que a gente tem que lembrar para o livro de Levítico é Kadosh. Kadosh é a glória de Deus, aquele peso do Senhor, santo, né? Que a gente tem alguns relatos na Bíblia que alguns sacerdotes, um pouco mais à frente, já no templo, não conseguiam nem ficar em pé. Tamanho peso da glória de Deus, o Kadosh. Então, Arão, para poder oficiar como se fosse um mediador, é como se Moisés estivesse passando, em certa medida, o bastão de mediador para o seu irmão Arão. Então ele ia começar a trabalhar em favor do povo, apresentando as ofertas do povo, apresentando as orações do povo. Ele seria uma espécie de mediador. Só que Arão era ser humano também, e ele precisou passar por rituais rigorosos de purificação por si mesmo, ele e os seus filhos. Eles precisaram observar diversos preceitos, diversos detalhes, passo a passos que, aos nossos olhos, nos tempos modernos, parecem intermináveis, mas ele precisou observar tudo isso para que ele pudesse estar apto agora purificado, agora santificado, a interceder pelo povo. Lembrando que Arão também, de tempos em tempos, ele precisava renovar esses sacrifícios, ele precisava renovar essas ofertas para poder se manter apto, adequado a exercer a sua função de sumo sacerdote. Então, Levítico, ele aponta para Jesus. Por quê? Porque Arão e os rituais, depois que Jesus veio, se tornam sombras de uma realidade muito maior e perfeita e maravilhosa, que é em Cristo Jesus. O Cordeiro Santo que foi sacrificado por toda a humanidade foi através de Cristo Jesus. Enquanto Arão precisava estar apto para poder comparecer diante de Deus de tempos em tempos, toda hora renovando os sacrifícios e também apresentando os sacrifícios do povo, que também se renovavam de tempos em tempos, Jesus, ele vem da tribo de Judá, numa nova ordem. Ele é um novo sumo sacerdote que traz uma nova aliança. E ele é apresentado como Cordeiro Santo de uma vez por todas, por mim, por você e para todo aquele que crê. E além disso, ele se torna o sumo sacerdote eterno, que está no céu, intercedendo por nós dia e noite diante de Deus. Nós agora temos um sumo sacerdote perfeito. Jesus veio sem pecado. Ele foi o Cordeiro imaculado, sem defeito. E agora, no céu, ele é o nosso sumo sacerdote, o mediador perfeito. A Bíblia fala que só existe um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem.
ele é o nosso mediador. Enquanto Moisés, Arão, os sumos sacerdotes, enfim, essa descendência de Levi ia de uma forma precária, fazendo uma espécie de mediação entre o povo de Israel e o Deus deles, que agora é o nosso por Jesus Cristo, nós agora não dependemos mais de rituais temporários, mas a gente pode ver sim a Shekinah de Deus na nossa vida diária. Porque hoje o Espírito de Deus mora em nós. Hoje temos uma nova aliança, hoje temos um novo nascimento, hoje somos filhos. Antes, as pessoas não eram filhas, não porque Deus não queria, Deus as adotou numa condição de povo, mas elas ainda não tinham aquele DNA que hoje eu e você temos por uma superior aliança. O Espírito do nosso sumo sacerdote habita em nós. Somos santificados, estamos num processo de santificação para nos parecermos mais e mais com Cristo. E Jesus, sim, é o sacerdote, o sumo sacerdote perfeito que media por nós, faz mediação por nós e nos trouxe essa aliança maravilhosa que está disponível para toda a humanidade. Não mais agora o povo de Israel, mas toda a humanidade pode usufruir desse. Somos muito mais felizes, somos muito mais completos, porque desfrutamos de uma paternidade do Deus Todo-Poderoso através do sumo sacerdócio de Jesus Cristo. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Até a próxima e a gente se vê.